Aí está, aí está, aí está, aí está. Olhem aí a cidade que mais está crescendo no México. Olhem, vêm todos esses turistas? Sim, vêm todos esses gringos tirando fotos maravilhados embaixo do Templo Maia, pois vieram de todas as partes do mundo para admirar o que os maias construíram. E o que é triste? Que todos estão ficando em hotéis onde os serventes são os maias e os donos desses hotéis não são os maias. Então vejam a ironia das coisas. Vem se maravilhar com o mundo maia em um lugar onde os mais desfavorecidos são os maias. Tulum passou de ser uma aldeia com 6.000 pessoas para ter quase 50.000 em 2020. Estima-se que a cidade de Tulum terá um aumento de 447% em sua população até 2050. Vários fatores contribuíram para esse crescimento, não apenas sua beleza natural. Já temos um aeroporto internacional em Tulum, o Trem Maia, que provocou uma explosão no número de pessoas que chegam. E agora o novo Parque Nacional Parque Ecoturístico Jaguar. Essa selva, em alguns anos, deixará de existir, será totalmente devorada. E claro, como já é o tema desta última década em todo o mundo, nenhum crescimento vai acontecer sem destruição do meio ambiente e sem gentrificação da população local. O desafio de manter esse equilíbrio entre crescimento econômico e preservação dos ecossistemas naturais está muito difícil. E claro que esse crescimento tão valorizado apresenta oportunidades econômicas para o país e para os locais, mas não veio sem sua boa dose de problemas. Destruição dos cenotes maias, que são únicos no mundo, da selva, do jaguar, olha, incontáveis. Vamos ver tudo isso. E também a gentrificação, que é quando você desloca a população local, porque eles já não conseguem mais viver aqui. Porque os gringos chegaram pagando um preço mais alto, aumentaram o custo de vida. Ali, que era uma aldeia, depois uma aldeia maior, uma cidadezinha, uma cidade pequena. Há 800 anos, Tulum era uma cidade marcada por classes sociais. E essa divisão, a divisão das pessoas por sua classe social, determinava como funcionava essa cidade. Avance 800 anos e continuamos iguais. Quer saber por que tulumenhos, maias e quintanarroenses não podem morar aqui? Bem, é uma combinação de várias coisas, esse investimento estrangeiro de pessoas de outro país em grande escala. Ou seja, não estão vindo abrir uma loja de roupas, estão vindo construir hotéis e prédios. Isso aconteceu porque Tulum virou moda no mundo. Em 2010, começaram a chegar esses caras, sabe, os tais influenciadores de viagens e muitas celebridades que vinham para as praias. Deu aquela sensação de luxo com todas as fotos que postaram no Instagram? Isso causou uma explosão na demanda do turismo. Mas de um jeito chique, tipo, chique como aqueles cursos de yoga ou oficinas de yoga que custam 50 mil pesos por pessoa. E esses tais hippies que, supostamente, são hippies, mas na verdade são filhos de pais multimilionários. Preguiçosos que não estudam nem trabalham, mas já possuem 20 empresas compradas pelos pais. Mas é por isso que começaram a focar nessas pessoas ricas e não nas necessidades de moradia dos moradores locais. Você pode ver isso quando está dirigindo em Tulum. Vê esses chamados hotéis boutique por 20 mil pesos à noite e já não vê mais pousadas. Lugares onde os moradores possam se hospedar já não existem mais, nem para os quintanarroenses, muito menos para o resto dos mexicanos. E assim, investidores do mundo todo, dos Estados Unidos, Canadá e Europa, começaram a comprar terrenos aqui em Tulum, construindo prédios de luxo, hotéis e vilas que alugam por preços absurdos. E essa oportunidade de investimento é anunciada no exterior. Eu já vi anúncios em inglês dizendo invista em Tulum, aqui no Canadá, e mostram os preços em dólares americanos. O Canadá não é o único. Alemanha, Suécia, Noruega. Você vai ver anúncios no idioma local tentando atrair os milionários locais para virem investir aqui em Tulum e, de maneira inevitável, desloca, expulsa, afasta os moradores locais que nunca vão ganhar o que um investidor gringo ganha. E esse custo de vida, de uma forma ainda mais eficaz do que os muros, mantém a maioria das pessoas afastada.
Os maias, descendentes daqueles que construíram esta cidade, e garante que eles não vivam aqui. Mantém eles do lado de fora porque não podem pagar o custo. E assim, as muralhas já não existem mais, mas a divisão continua. Uma das coisas que precisamos saber sobre este lugar é que ele é dividido por classes sociais. Isso colocaria apenas a elite, que seria talvez entre 1 e 5% da cidade, dentro das muralhas de proteção. E essa muralha era defensiva em época de ataque, de rebeliões ou simplesmente em tempos de guerra. Mas também servia principalmente como uma divisão social, onde você tinha a elite, os 3% da sociedade, dentro a muralha e o resto das pessoas do lado de fora. Vejam, aqui dá para ver melhor uma reconstrução em escala. Se vocês olharem a muralha, veem a muralha ao redor de tudo. Deste lado não precisa de muralha porque tem o penhasco. E quando não havia guerras, para que servia isso? Para manter a classe baixa do lado de fora. Então aqui, essas muralhas eram uma glorificação da guarita de vigilância, praticamente como as que hoje existem nos bairros de classe alta, aquelas guaritas com segurança. Aqui está a primeira versão delas. Olhem, aqui está a tal muralha que protegia, que em tempos de paz, mais do que uma proteção, era uma divisão de classes sociais. Ou seja, os espanhóis não nos deixaram nenhum classismo, a gente já tinha isso no sangue. Por isso hoje conhecemos este lugar como Tulum, pois Tulum significa muralha. Então vemos aqui que eles mantêm esse tema, como se fosse uma cidade temática das muralhas. Olha esse acabamento, veja, combinado com a vegetação da área, e isso, uau! No entanto, antigamente esse não era o nome da cidade, originalmente se chamava Zama. Zama significa amanhecer, e obviamente aqui você teria os primeiros pontos do amanhecer. Em todo o México estamos na parte mais leste do que é Yucatán. Então, pois bem, olhem só a vista. Então chega o Parque Jaguar. Ele toma toda essa praia que costumava ser pública, que é quase toda a praia que eles têm em Tulum. Ele faz dela parte do seu território, anexa, como se fosse os Estados Unidos anexando o Texas e a Califórnia. Diz, agora você faz parte da minha propriedade e qualquer um que entrar agora tem que pagar. É um parque federal e não é nada barato. Imagine a maior atração turística da sua cidade ou o lugar onde mais pessoas vão na sua cidade. Imagine se esse lugar vira parque nacional e você precisa pagar para entrar. Digamos Cidade do México, que você tem que pagar para caminhar no Zócalo, ou em Veracruz, você tem que pagar para entrar no Malecón, ou em Cancún, que você tem que pagar para ir à Praia das Tartarugas. Fizeram exatamente isso com Tulum, a praia mais grande, mais movimentada e mais visitada da cidade, da noite para o dia. Ela se tornou privada e você tem que pagar. E só se você for mexicano com carteira de eleitor de Tulum, pode entrar de graça. E foi isso que levou a esses protestos, onde os gringos, os estrangeiros vivendo no México, foram às ruas protestar em desespero. Coitadinhos, exigindo seus direitos, dizendo, não tirem minha praia. Eu larguei meu trabalho em São Francisco ou Nova Jersey para me mudar aqui para o México e viver na praia, sem trabalhar ou trabalhando, gastando menos, gentrificando menos os locais. Eu vim para cá só por causa da praia e agora você vai me tirar ela. Pois é, houve um protesto em que estrangeiros protestaram por não ter praia pública ou por terem que pagar para usá-la. Porque mesmo que morem aqui em Tulum, eles não têm título de eleitor de Tulum. Essas praias ali... Para entrar nessas praias, você já não pode entrar de forma gratuita. Tem que pagar sua pulseira, seja na entrada ali ou na entrada ali. Agora 3 quilômetros de praia fazem parte da zona protegida? Agora, isso foi em parte por pessoas que deixavam sujeira e lixo e poluíam com barulho e música. Em parte pela destruição ao meio ambiente e por querer protegê-lo. E em parte também é preciso admitir para fazer o seu negócio. Então, a praia já está protegida, os turistas estrangeiros ou residentes estrangeiros já não têm mais praias gratuitas, os mexicanos também já não têm praia gratuita.
Mas a praia já está protegida e está limpa. E também há uma renda para as autoridades competentes. Então, o que é mais importante? Aqui, me digam, qual das três mais te incomoda sobre os gringos não terem praia gratuita? Acho que 99% de nós nem ligamos. Mas e as outras duas? Que os locais mexicanos já não tenham uma praia gratuita para vir, isso incomoda. Mas ao mesmo tempo, a área já está protegida. Mas as autoridades estão lucrando com isso. Então, o que fazemos? Tiramos esse osso das autoridades e deixamos que os locais mexicanos possam vir de novo. Mas vai virar uma bagunça aqui. O que fazemos? Me digam! Para quem diz, coitadinhos dos gringos, não fazem nada errado, reservem uma praia só para eles e não precisarão mais protestar. Vou deixar um link para que vocês possam fazer sua doação, chama-se Fundação Praia Grátis, para os gringos gentrificadores. Confiram aqui, olhem, proibido trazer plásticos. Isso é como quando seus filhos não entendem, que você diz, crianças, não fiquem se batendo com a bola, crianças, não bebam água do chão, crianças, não coloquem as mãos na privada. E o que você faz é dizer, sabe de uma coisa? Como se comportam mal, não vou mais levá-los lá. É exatamente assim que é. Tem gente tão porca, tão sem consideração, tão inconsciente, que vejam só. Proibir garrafas de plástico, que é a forma mais fácil de transportar água, agora está proibido por causa dos porcos que as deixaram lá. Para entrar por Tulum, agora você tem que entrar por aqui. Aí você desliga a sua pulseira e já te revistam. Que você não traga nada disso, se trouxer, joga fora, porque você não pode mais entrar com elas. Ou seja, antes você entrava do jeito que quisesse, por onde pudesse, para ver as praias, a selva e as ruínas. Agora já existe uma ordem, restrições, regras. Me desculpem, estou só dando a minha opinião. Minha opinião, eu digo que está certo, ou até certo ponto está certo. Olhem, ali está a prainha dessa zona arqueológica linda para você tomar banho, mas agora não pode mais. Mel, olha, aqui está a baía que te protege. Por quê? Porque ficaria saturado, se encheria de lixo e o mais importante ali é para que a tartaruga desove. Todos esses turistas que estão aqui estão em um hotel e o hotel tem praia, centenas de quilômetros de praia. Só isso. Para nadar, eles vão onde quiserem, mas a tartaruga precisa voltar ao local de nascimento. Primeiro a tartaruga, depois o turista. Aplausos para os senhores, para as autoridades aqui que fizeram essa baía, porque todos nós gostamos de ver infraestrutura bem feita no México, incluindo infraestrutura turística. Olhem, vejam que legal está esse lugar. Aqui vocês vão ver jardins ou decorações com água. Essa ponte está de fazer você dizer, uau, dá para curtir muito a praia assim, não tem música. Não tem lixo, não tem bêbados arrumando confusão, não tem pessoas estacionadas aqui com seus carros. Será, dentro da minha cabeça que viaja. Será possível que a gente possa aproveitar uma praia gratuita sem estragá-la? Será que algum dia vamos conseguir aproveitar um espaço aberto e natural e deixá-lo como encontramos? Será? Olhem, ali tem umas cabaninhas. O mapa diz que estão 6.800 pesos à noite. Quer dizer, só parece hippie, mas é só aparência. Pelo menos eles admitem. Olha, merda hippie ou merda hippie, como quiserem chamar. Taco, boutique, boutique. Olhem, ali está a típica entrada hippie de um hotel hippie, que são ecológicos e por serem ecológicos. Você vai pagar uns 30 mil pesos por noite para se hospedar com hippies de cabelo comprido. Mas olha, à noite você pode sair aqui na praia para cantar com o violão, aquela da Pachamama, Pai Sol, obrigado à vida e obrigado ao amor, 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 amor. Obrigado! Ali está outra entrada, olhem. Mas agora, deixando as piadas e brincadeiras de lado. Esses hotéis que ficam à beira da praia são caríssimos, caríssimos. Até para mim que ganho em dólares canadenses, acho muito caro. Eles divulgam como hippies, dizendo que aqui você pratica yoga, participa de cerimônias e atividades espirituais.
Aqueles caras loiros de cabelo comprido realmente anunciam como hippie, isso é propaganda enganosa, estão anunciando 100% como um destino autossustentável, ecológico, que cuida do meio ambiente. É pura enganação, é destruição pura, disfarçada de algo hippie. Não tem estacionamento, não tem acesso público, não tem praias públicas, só resta uma praia pública em Tulum. Beleza, arruma os cocos. Obrigado. Clubes de praia, vejam, estão construindo mais e esta é a única praia gratuita, aberta ao público em geral, que resta em todo Tulum. Vejam como ela é pequena. Começa ali mais ou menos onde aquela caminhonete está passando. Ali começa essa área de praia, uns 30 metros, e aqui você tem mais uns 30 metros, então no máximo você vai ter uns 100 metros de praia. E já acabou. Portanto, na minha opinião pessoal, você não precisa concordar. Já não vale a pena viver em Tulum, se você não é de Tulum, se você não é daqui, se seus pais não moram aqui, se suas raízes não são daqui, já não vale a pena viver aqui se você não for daqui. Se você é de Tulum, pode usar todas as praias do Parque Jaguar gratuitamente. Você não paga para que expulsem os outros? Agora, se você é mexicano e se muda aqui para Tulum e tem um título de eleitor, o IFE daqui de Tulum. Ainda assim, você também pode usar as outras praias de graça, mas aí você já é um gentrificador, já está contribuindo para o deslocamento dos moradores locais. Agora, se você é turista e não é mexicano e não pode tirar seu título de eleitor, sua credencial de eleitor mexicana, você precisa pagar para usar as praias e o estacionamento. Já praticamente com essas regras, vão expulsar 90% das pessoas que planejavam se mudar para Tulum. Agora aqueles que planejavam abrir um negócio em Tulum também vão embora. E agora, outra questão, olhem o sargaço. Nos clubes de praia pagam para que limpem, mas nas praias públicas não. E a única praia pública em Tulum, a água já está marrom, já está preta, você nem tem mais vontade de entrar, porque está cheia de sargaço. Então, o sargaço, isso, embora não seja intencional, embora não seja fabricado, ninguém é pago para colocar isso lá. Já criou um mercado onde as praias limpas de sargaço custam mais caro e as gratuitas já estão cheias dele. É como se tivesse adicionado mais um fator que dá valor às praias e diferencia entre as gratuitas e as pagas. Tudo isso, a área que o PEG protegeu, o PEG veio proteger tudo isso, e ali está a Amazônia Telêmetro. Essa zona do outro lado do mapa é esta, e esta não está protegida. Por isso, nos próximos anos, vamos devorar toda essa parte da selva aqui, toda essa área vai virar desenvolvimento urbano. Você é a favor ou contra? Olhem aqui a praia de Tulum. Essa praia deveria ser pública, mas não tem por onde entrar, não há acessos. Você tem que entrar pelo clube de praia, o Beach Club, que obviamente vai te cobrar pelo consumo. Tudo bem, até aí não temos nenhum problema. O problema é que não há acessos públicos, inclusive há terrenos baldios, desocupados, que não tem nenhuma construção. E por sinal, colocam uma cerca do lado da rua para que as pessoas não possam atravessar até a praia. Porque se você é dono de um terreno e não está ocupando, ainda não está investindo nele, por que você bloqueia a entrada? Então, essa praia, embora a Constituição mexicana diga que é pública, já não é mais pública por causa dos acessos e você ainda tem que pagar estacionamento, e alguns estacionamentos agora só tem serviço de valete, valete para vir à praia. Olha, a praia está aqui, literalmente a poucos metros daqui, bloqueada, né? Mas a praia está aqui. Tudo é propriedade privada, residências privadas ou negócios privados. Aqui não tem nem calçada. Olha esses turistas aqui, não sei para onde vão, mas nem calçada tem. Agora, eu não acho que esse seja o plano permanente para Tulum. Do jeito que está crescendo, não pode ficar assim. Isso aqui está quase tão ruim quanto a Índia, mas na verdade nem se compara.
foi uma má comparação. Está muito desorganizado, não tem calçada, não tem transporte público, não tem acesso à praia. Em todas cobram taxa, você não aproveita, só fica no trânsito. Então, olhem toda essa rua, na minha opinião, em uma cidade amigável ao público, amigável aos pedestres, amigável ao público em geral. Essa rua toda seria um calçadão público, uma caminhada com vista para o mar pública. Bom, não existe. Só tem propriedades privadas e o estacionamento custa R$200, além do trânsito ser pessimamente planejado. Agora, se eu quiser voltar, se eu quiser fazer um retorno, como eu faço? Então eu acho que aqui, na minha opinião, vai acontecer o mesmo que aconteceu em Cancún. Nos primeiros tempos, quando começaram a desenvolver, os hotéis não deixaram espaços para praias públicas, não deixaram acessos à praia. Então, conforme a evolução de Tulum continuar e se estabelecer mais, e toda a multidão que está chegando se fixar, inevitavelmente vão ter que fazer. Respeitar a Constituição mexicana e abrir espaços para que todos possamos entrar. São acessos públicos às praias. Eu penso, esperamos que não demore muito. Vejam, os rapazes da Marinha viram uma senhora montando sua barraca de tamales e disseram: vamos ajudá-la. Senhorinha, olha, sente-se, descanse, nós fazemos todo o trabalho. Ela está como criança com um brinquedo novo. Essa senhora, olhem, olhando as iguanas, é assim mesmo, os gringos nunca tinham visto iguanas. E minha conclusão final. Tulum é uma das muitas vítimas de um fenômeno mundial que está acontecendo, que é o fato de pessoas ricas, nômades digitais e viajantes, e multimilionários de todo o mundo que podem pular de um lugar para outro. Eles estão transformando todos os lugares bonitos do mundo em uma gentrificação horrível, que faz com que todos fiquem iguais uns aos outros. Se você entra em um Starbucks em Tulum, na Tailândia, na Noruega, parece idêntico. Eles roubam a identidade única, local, regional que cada prédio tem e transformam tudo em um modelo padrão, como se fosse um molde que serve para todos. Assim, se você tira uma foto dentro desses prédios da moda, as pessoas não conseguem saber em que país estão, porque tiram toda a evidência da participação local. O envolvimento da cultura local para transformá-lo em uma foto, idêntico ao catálogo da IKEA, que vai se parecer com qualquer catálogo da IKEA no mundo, mas em vez de catálogos. São os destinos mais bonitos do mundo, deslocando quem costumava viver lá e transformando o lugar em um cenário para que os Instagrammers tirem fotos. Muito, muito triste. Tudo isso enquanto disfarçam como um catálogo de destino ecológico para que os hippies venham cantar na praia. Que a coragem esteja com você e até a próxima. Pachamama, Padre Sol, obrigado à vida e obrigado ao amor. Amor, 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 amor. Obrigado. Vou deixar o cabelo crescer também e vou usar saias de manta.